Suzana e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os tratamentos da diabetes. O que vocês podem encontrar nesse vídeo? Primeiro, a gente vai relembrar alguns aspectos patológicos que serão importantes. Vamos rever o mecanismo de secreção de insulina e passar rapidamente pela absorção de glicose pelos transportadores GLUT4. Após revisados esses conceitos, a gente vai caracterizar a diabetes do tipo 1, estudar os tratamentos disponíveis e os efeitos indesejados decorrentes desses recursos terapêuticos. Em seguida, a gente vai ver a mesma coisa para diabetes tipo 2. Vamos lá. A insulina, ela é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas e ela fica acumulada em vesículas no citoplasma dessas células. Ela vai ser secretada na presença de glicose. Nesse processo, a glicose ela vai ser transportada para o interior da célula beta por uma proteína integral de membrana chamada GLUT2. No citoplasma, essa glicose vai passar por processos como a glicólise, por exemplo, que vai gerar ATP citoplasmático. Com o alto aporte de glicose, através dos transportadores GLUT2, vai ter um aumento significativo na concentração de ATP intracelular, o que vai provocar o fechamento de alguns canais de potássio. Esses canais de potássio fechados vai ter uma interrupção do fluxo de potássio para dentro da célula, que vai favorecer a despolarização da membrana e induzir a abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes. A entrada do cálcio vai então desencadear a sinalização para a exocitose dessas vesículas de insulina que estavam sendo acumuladas no citoplasma da célula beta. A secreção de insulina pela célula beta ela se dá em dois períodos, duas fases. A primeira é a secreção em bolos, que é grande quantidade liberada em um curto espaço de tempo. Essa secreção vai ocorrer quando o organismo recebe estímulo de entrada de glicose ou precursores dessa no organismo. E o outro momento é a secreção basal, que é uma liberação lenta e em baixas quantidades, que é para quando o organismo não está com aquele aporte muito grande de glicose, mas os tecidos ainda precisam absorver para ter energia. A insulina ela vai ter papel fundamental em diversos órgãos. Porém, em alguns tecidos, ela vai possibilitar a absorção de glicose por meio da ativação de transportadores chamados GLUT4. Nesses tecidos produtores de GLUT4, a entrada de glicose só vai ocorrer mediante a ativação pela insulina. E por isso que esses tecidos são chamados tecidos insulinodependentes. Eles só conseguem absorver glicose se tiver ativação pela insulina. A gente vai estudar dois tecidos insulinodependentes que são mais importantes para entender a diabetes. São o tecido muscular, onde a entrada da glicose ela vai aumentar a síntese de glicogênio e de proteínas para servir de reserva energética. E o tecido adiposo, onde ele vai aumentar também a reserva energética, estimulando a lipogênese e vai diminuir a lipólise. O fígado, ele não é um tecido insulino dependente, mas ele também é muito importante para compreender a fisiopatologia da diabetes. No fígado, a insulina ela vai desestimular a gliconeogênese, diminuir a quantidade de glicose que vai para o sangue e vai aumentar a reserva energética na forma de glicogênio. Mas como os receptores GLUT4 vão ser ativados pela insulina? Nessa imagem, tem uma forma sintetizada desse processo. Os transportadores de GLUT4, eles são produzidos em vesículas intracelulares. E eles ficam ali, dentro da célula, em vesículas, até a ativação pela insulina. Então, a insulina, quando ela é secretada, ela vai ser reconhecida pelo receptor dessa célula alvo, que precisa absorver glicose. Esse receptor vai desencadear um processo de sinalização por fosforilação, vai iniciar uma cascata de fosforilação, que no final vai induzir a exposição dessas vesículas na membrana plasmática, que vai deixar o transportador exposto ao meio extracelular e apto para a captação da glicose. Agora que a gente já acabou essa revisão, a gente vai ver como que funciona a diabetes do tipo 1. Essa doença ela é caracterizada pela impossibilidade das células beta produzirem insulina. Pessoas com diabetes do tipo 1, elas vão possuir algum processo imune que vai atacar as células beta. Assim, a produção de insulina ela vai ser muito reduzida ou, em alguns casos, não vai ter nenhuma produção de insulina. Como há pouca ou nenhuma insulina sendo produzida e liberada no pâncreas, vai ter uma constante secreção de glucagon, que a gente sabe, o glucagon ele é contrarregulado pela insulina e o contrário também é verdadeiro. Então, o organismo ele vai entender
sempre, a todo momento, que não tem glicose e que ele precisa produzir algum precursor energético para ele conseguir fazer ATP. E é isso que o glucagon vai fazer, ele vai induzir os tecidos a liberar composto que vai produzir ATP. Então, no tecido adiposo, o glucagon ele vai promover a quebra de lipídio em ácido graxo, que pode ser usado para a produção de ATP. Esses ácidos graxos eles vão se acumular no sangue, o que vai aumentar o colesterol do paciente. Uma parte desses ácidos graxos vai ser absorvida pelo fígado. O fígado vai converter esses ácidos graxos em VLDL e em corpos cetônicos, que também podem ser usados para a produção de ATP. Esses compostos, o VLDL e os corpos cetônicos, também vão se acumular na sua corrente sanguínea, o que também vai ajudar a aumentar o colesterol e vai causar cetoacidose sanguínea por causa dos corpos cetônicos. E ainda no fígado, o glucagon ele vai induzir a quebra de glicogênio e liberação de glicose na corrente sanguínea. Porém, como os tecidos insulinodependentes eles não estão conseguindo absorver essa glicose, ela vai também se acumular no sangue. E aí a gente vai ter acúmulo de glicose, de ácidos graxos e de corpos cetônicos no paciente com diabetes do tipo 1, decorrente da ação do glucagon em estimular a liberação de compostos para o organismo ter de onde tirar ATP. No músculo, o glucagon vai estimular a quebra de proteínas para que esse tecido possa usar aqueles aminoácidos para gerar energia, para gerar ATP. E tudo isso vai gerar o quadro de que o paciente com diabetes do tipo 1, ele vai ter perda de tecido, porque além do acúmulo de compostos prejudiciais no sistema circulatório, esses indivíduos também vão apresentar perda de peso, porque a glicose ingerida, ela não está sendo absorvida, e o organismo está degradando seus próprios tecidos para obter energia. Agora que a gente entendeu como que a diabetes funciona, diabetes do tipo 1 funciona, né? A gente pode ver como que é feito o tratamento. Bem, já que não tem a produção de insulina, o tratamento ele é basicamente feito com insulinoterapia, que é a reposição de forma artificial dessa insulina que não está sendo produzida. Existem no mercado alguns tipos de insulina que devem ser usados na tentativa de ter uma curva de secreção similar à da insulina endógena, que é aquela curva com secreção em bolos e em basal. E essas insulinas que estão disponíveis no mercado elas têm a ação de algumas formas. As insulinas de ação curta, elas agem como a secreção em bolos. Libera uma grande quantidade em um curto período de tempo. As mais comuns são a asparte, a glulisina e a lispro. Elas têm a ação máxima após cerca de 30 a 90 minutos de aplicação subcutânea. E a regular, ela tem a mesma estrutura que a insulina endógena e tem um pico de ação após 2 a 3 horas de aplicação. A insulina de ação longa, elas agem a fim de simular a secreção basal. Então, elas vão promover uma liberação em poucas quantidades e em um espaço de tempo muito grande. As mais comuns são detemir e glargina, que elas vão agir por até 24 horas. E a NPH, que também tem a mesma estrutura da insulina endógena e age por até 16 horas. Para os pacientes conseguirem uma curva glicêmica parecida à liberação de insulina endógena, os pacientes eles precisam fazer o uso de insulina de ação curta antes das refeições e das de ação longa no início ou no final do dia, no caso das que duram 24 horas, ou no início ou meio, o final ou meio do dia, nas que duram até 16, no caso. No entanto, existe no mercado insulinas que já vêm uma mistura. Já são combinações das insulinas de ação longa e de ação curta, o que vai reduzir o número de injeções que essa pessoa vai precisar fazer durante o dia. As pré-mistúricas mais comuns, elas são na proporção de 70% de insulina de ação longa e 30% de ação curta, mas também pode ser encontrado na proporção 75-25 ou 50-50. A utilização vai depender de recomendação médica e nutricional. Esse gráfico mostra uma representação da curva insulínica das principais classes de insulina utilizadas.
dá para ver assim claramente a diferença entre as insulinas de curta e de longa duração. Assim como todo tratamento farmacológico, a insulinoterapia também possui efeitos indesejados, como hipoglicemia, principalmente quando o paciente não se alimenta bem ou faz muito esforço físico ou recebe doses muito altas de insulina. A hipoglicemia, ela pode ser percebida com alguns sintomas, como fome, taquicardia e fraqueza. A produção de moléculas de defesa contra a insulina também pode ser um efeito indesejado da insulinoterapia. Assim como o organismo do paciente produz anticorpos para as células beta, ele também pode produzir anticorpo contra as estruturas sintéticas de insulina. Isso pode levar a uma hipersensibilidade, ou seja, alergia à insulina e resistência imune, de forma que, além de não produzir, o sistema imune também está impedindo a absorção da insulina artificial que está sendo aplicada, já que ele vai destruir essa molécula antes que ela seja reconhecida pelos tecidos-alvo. Nesse caso, é necessário fazer a troca constante da composição, isso também sempre com acompanhamento médico. E um outro efeito indesejado decorrente do uso de insulina ocorre quando as injeções de insulina são aplicadas repetidamente de forma constante no mesmo local, que vai acontecer uma atrofia no tecido adiposo subcutâneo daquele local. A gente chama de lipodistrofia. E além de causar nódulos nesses locais de lipodistrofia, quando a insulina é injetada num local lipodistrófico, pode retardar a ação da insulina, então compromete o tratamento desse paciente. Agora a gente vai ver como que funciona a diabetes do tipo 2 e quais são as diferenças, por que elas são divididas em dois tipos. Na diabetes tipo 2, as células beta elas produzem insulina normalmente, produzem e secretam insulina normalmente. Porém, tem algum processo de resistência a essa insulina que impossibilita ela de agir nos tecidos-alvo. Como a insulina ela não é capaz de agir, a glicose ela não é absorvida e fica acumulada no sangue. Essa é a característica básica da diabetes. Tanto na 1 quanto na 2 tem um acúmulo de glicose no sangue. No fígado, que não é insulino-dependente, a glicose ela vai ser absorvida e vai ser armazenada na forma de lipídio e de glicogênio. O glicogênio ele vai ficar nas células hepáticas, enquanto que os lipídios vão ser transportados para a corrente sanguínea na forma de VLDL e triacilgliceróis e também vão se acumular no sangue. Como na diabetes tipo 2 a produção de insulina ocorre, o glucagon ele vai ser regulado, então não vai induzir aqueles processos de degradação lipídica e muscular que a gente viu na diabetes do tipo 1. Então esse paciente ele não vai ter aquela perda de peso, perda de tecido, mas ele também vai ter acúmulo de VLDL e triacilglicerol no sangue e acúmulo de glicose no sangue. A resistência que impede a ação da insulina, ela pode ocorrer em 3 momentos: antes, no ou após o receptor de insulina da célula-alvo. As alterações antes do receptor pode ser uma mutação na própria insulina, que vai ficar irreconhecível para o receptor. Pode ocorrer também daquele paciente produzir muitos hormônios que vão contrarregular a ação da insulina, elas vão diminuir a efetividade dessa insulina. E também pode acontecer desse paciente também pode ter anticorpos que vão atacar a molécula de insulina que está sendo produzida pelo corpo, antes dela ser reconhecida pelo receptor da célula-alvo. As alterações no receptor pode ocorrer 2. Esse receptor ele pode ser expresso de uma forma deformada, de um jeito que ele não vai reconhecer a molécula de insulina. E esse receptor, para ele ser efetivo, ele precisa reconhecer a insulina e iniciar a cascata de fosforilação que vai expor o transportador GLUT4. Se esse receptor ele não conseguir iniciar a cascata de fosforilação, os transportadores GLUT4 eles não serão expostos à membrana e não vai ter a absorção de glicose. Já a alteração que pode acontecer depois do receptor, a insulina ela é produzida normalmente, reconhecida perfeitamente pelo receptor da célula-alvo. E esse receptor ele inicia a cascata de fosforilação que vai levar
à liberação do GLUT4 normalmente. Porém, em alguma parte dessa cascata tem alguma falha que não ocorre. Então, a cascata ela é iniciada, mas não finalizada. Essa cascata de fosforilação que vai expor o GLUT4 não é finalizada. E por isso, o transportador também não é exposto ao meio extracelular e não vai efetivar a entrada de glicose na célula. Agora que a gente entendeu a patologia da diabetes tipo 2, a gente pode ver como que funciona o tratamento desse tipo de diabetes. O tratamento da diabetes tipo 2, ele pode ser feito inicialmente com dieta e exercício. Porém, quando esses recursos não são suficientes, inicia o tratamento com os antidiabéticos orais. Esses antidiabéticos orais, eles podem ser utilizados de 3 formas. Em monoterapia, ou seja, a gente vai usar apenas um fármaco. Ele pode ser usado em combinações de mais de um tipo de antidiabético. E quando se desenvolve resistência aos antidiabéticos, pode ser utilizado uma associação do fármaco antidiabético oral com a insulina artificial. Os antidiabéticos orais, eles podem ser divididos em algumas classes. Todas essas classes vão depender da capacidade das células beta produzir e secretar insulina. Por isso que eles não podem ser utilizados na diabetes do tipo 1, porque nela as células beta não produzem insulina. Então, a gente vai conhecer agora algumas dessas classes de antidiabéticos orais e vamos ver como que cada um funciona e os efeitos indesejados causados por cada um deles. A primeira classe de antidiabéticos orais é a classe das sulfonilureias. Elas são divididas em 2 gerações. As sulfonilureias de primeira geração, elas são pouco utilizadas hoje em dia. As mais comuns são a tolbutamida e a tolazamida e clorpropamida. Essas 3 sulfonilureias, elas são pouquíssimo utilizadas hoje em dia e mais pra frente vocês vão entender o porquê. As sulfonilureias de segunda geração, elas são mais potentes, o que significa que elas conseguem ajudar na absorção de glicose de forma mais efetiva do que as de primeira geração. Então, como que as sulfonilureias agem? É um medicamento que vai fechar de forma artificial os canais de potássio das células beta. Assim, a liberação de insulina ela não vai depender da entrada de glicose, geração de ATP, acúmulo de ATP para fechar esse canal. O medicamento já vai lá e vai fechar esse canal de potássio e vai induzir a despolarização da membrana, o que vai estimular a célula beta a secretar mais insulina. A quantidade maior de insulina que está sendo liberada vai ajudar a compensar as resistências que estão ali naquele indivíduo. As meglitinidas são outra classe de antidiabéticos orais que tem uma estrutura e um mecanismo de ação muito similar às sulfonilureias. Elas são a repaglinida e a nateglinida. A diferença desses medicamentos é que a meia-vida desses fármacos é mais curta e eles são absorvidos mais rapidamente pelo organismo. Essas 2 características permitem que as meglitinidas sejam utilizadas antes das refeições em múltiplas doses, diferente das sulfonilureias, que normalmente são usadas em 1 ou 2 doses por dia. Então, por terem uma estrutura e um funcionamento semelhante, as sulfonilureias e as meglitinidas também causam efeitos indesejados similares. Ambas as classes de medicamentos podem causar reações hipoglicêmicas, que podem, em alguns casos, levar ao coma. Esse é um problema, o coma é um problema muito particular em pacientes idosos que estão sendo tratados com esses fármacos, principalmente os de ação mais longa, que são as sulfonilureias de primeira geração. E é por isso que essas sulfonilureias de primeira geração são pouquíssimas utilizadas hoje em dia. Pode ocorrer também o aumento de peso de cerca de 1 a 3 quilos, que é um efeito comum decorrente do melhor controle glicêmico utilizando esses agentes. E pode ter efeitos colaterais menos frequentes, que são náuseas, vômito, icterícia, a granulocitose, que é a diminuição das células polimorfonucleadas do sistema imune. Pode ter também anemia e reações de hipersensibilidade dermatológicas. A terceira classe de fármacos que a gente vai ver são as biguanidas. Nessa classe,
apenas a metformina ainda é utilizada. A metformina, ela aumenta a atividade da enzima proteinoquinase ativada por monofosfato de adenosina, que é a enzima AMPK. Essa enzima ela é ativada por fosforilação, quando as reservas energéticas celulares estão reduzidas. Então, a gente não conhece muito bem o mecanismo de ação pelo qual o fármaco metformina vai ativar a enzima AMPK, mas acredita que seja de forma indireta, através ou da redução dos níveis de ATP ou de fosfocreatina. A AMPK, quando ela está ativada, ela vai reduzir tanto a lipogênese quanto a gliconeogênese. E ele vai fazer, por esse processo de reduzir a lipogênese e a gliconeogênese, vai fazer com que o organismo pare de gastar energia produzindo precursores energéticos, como glicose e ácido graxo, e vai estimular esse metabolismo a utilizar os precursores que já estão disponíveis. Então, ele vai promover uma maior captação de glicose e o metabolismo não oxidativo. Todas as ações decorrentes da ativação da AMPK, elas vão resultar na diminuição da produção hepática de glicose, o aumento do armazenamento do glicogênio no músculo esquelético e o aumento da sensibilidade à insulina e níveis mais baixos de glicemia. Então, o fármaco ele vai estimular a ação da AMPK. A AMPK ela vai desenvolver vários processos nos tecidos que vai fazer com que eles parem de destruir as reservas energéticas e comecem a usar mais aquilo que está ali disponível. E isso vai aumentar a sensibilidade à insulina e vai gerar níveis mais baixos de glicemia. Os efeitos colaterais mais comuns da metformina, eles são gastrointestinais. Cerca de 10 a 25% dos pacientes que iniciam a medicação com esse fármaco reclamam de náuseas, indigestão, cólica, distensão abdominal, diarreia ou alguma associação desses efeitos gastrointestinais. No entanto, a maioria desses efeitos pode desaparecer com o uso continuado do fármaco. Ao iniciar a medicação com doses baixas e aumentando ela gradualmente no decorrer de várias semanas, e tomando o remédio junto com refeições, esses efeitos colaterais podem ser minimizados, tá? A classe das tiazolidinedionas, também é chamada de glitazona, ela age se ligando ao fator de transcrição receptor ativado por proliferadores do peroxissoma gama, que é chamado PIPAR gama. Quando esse fator de transcrição está ativado, ele tem um ligante nele, ele vai induzir a expressão de alguns genes que regulam a homeostase da glicose, o metabolismo de lipídio e a inflamação. Os fármacos rosiglitazona e pioglitazona, eles são ligantes sintéticos do PIPAR gama. Esse fator de transcrição, PIPAR gama, ele é expresso principalmente no tecido adiposo, mas também ele tem uma expressão no tecido muscular, tanto cardíaco quanto esquelético e liso, nas células beta pancreáticas, macrófagos e células do endotélio vascular. A ligação do fármaco ao PIPAR gama vai ativar esse fator de transcrição, que vai induzir a expressão do gene, que através de processos muito complexos vai promover a diferenciação de adipócitos e aumento da sensibilidade à insulina. Essa maior sensibilidade à insulina vai compensar a resistência que existe nesse paciente. As glitazonas, elas possuem dois efeitos indesejados principais. São eles o aumento do tecido adiposo corporal, que vai resultar num ganho de peso médio de 2 a 4 kg, e edema, que é a retenção de líquido corporal. Lembra que eu disse que os antidiabéticos orais eles podem ser utilizados de 3 maneiras? Monoterapia, combinações de antidiabéticos ou associado ao uso de insulina? Pois então, as glitazonas, quando são utilizadas associadas à insulina, esses efeitos colaterais podem ser duplicados. Ou seja, a pessoa vai ter o dobro de edema e o dobro de ganho de peso que ela teria se estivesse utilizando esse medicamento em monoterapia. Por isso,
tem sempre que ter um acompanhamento médico na hora de escolher o medicamento. As duas últimas classes que a gente vai ver são os agonistas do GLP-1 e os inibidores da DPP-4. A gente vai ver ele em conjunto porque são medicamentos que agem de forma contrária. Então, para compreender um, é muito importante a gente conhecer o outro. Primeiramente, o que é o GLP-1 e o que é a DPP-4? A GLP-1 ele é um hormônio e a DPP-4 é uma enzima produzida naturalmente pelo nosso organismo. Então, o fármaco ele vai agir nesses dois compostos que já são produzidos pelo nosso organismo. O peptídeo semelhante a glucagon, que é o GLP-1, ele é um hormônio gastrointestinal que é liberado após as refeições. Esse hormônio ele vai estimular a secreção de insulina. E ele vai ser rapidamente inativado pela enzima de peptidilpeptidase 4, que é a DPP-4. Agora que a gente já sabe o que são essas duas siglas, a gente pode entender como que esses fármacos agem. Um agonista na farmacologia quer dizer que ativa receptores que produzem a resposta que a gente quer. Então, o agonista da GLP-1 vai ativar o sistema de sinalização e estimular a produção desse hormônio, que é o que a gente quer. Esse hormônio, ele vai estimular a secreção da insulina, que em quantidades maiores vai compensar a resistência. Esse hormônio que foi produzido por causa da sinalização do agonista do GLP-1, ele vai ser degradado pela DPP-4. O fármaco inibidor de DPP-4, como o nome dele já diz, ele inibe a ação dessa enzima. E como é uma enzima responsável por degradar a GLP-1, e a GLP-1 é o que induz a secreção de insulina, então quando eu inibo a ação da DPP-4, eu vou estar permitindo que o GLP-1 haja por mais tempo, ou seja, estimule a secreção de insulina por mais tempo. Então, eu também vou ter uma maior secreção de insulina. Os agonistas de GLP-1, eles podem produzir efeitos como náusea, vômito e outros problemas gastrointestinais. Como ele é um hormônio gastrointestinal, então tem efeitos gastrointestinais. E por isso, eles também podem alterar a farmacocinética de alguns fármacos que necessitam de uma rápida absorção intestinal, porque pode retardar o esvaziamento gástrico, então vai demorar um pouco mais para esse remédio fazer efeito. E se é um remédio que precisa de uma rápida absorção, vai comprometer a ação dele. Então aí a gente tem uma interação farmacológica importante. Assim como os efeitos da metformina, os efeitos colaterais gastrointestinais desses fármacos também podem desaparecer com o tempo, e o que permite que esses pacientes continuem com o tratamento normalmente. No caso dos efeitos dos inibidores da DPP-4, no livro de referência Goldman e Dillman, eles dizem que nos estudos clínicos realizados, não foram observados efeitos adversos consistentes com os inibidores da DPP-4. As poucas reações que tiveram foram semelhantes tanto em pacientes tratados com o fármaco como em pacientes tratados com placebo. Porém, de acordo com a 12ª edição do livro Farmacologia Básica e Clínica, efeitos como infecções na parte superior do sistema respiratório, dor de cabeça, hipoglicemia quando se é usado em associação à insulina e reações de hipersensibilidade, como urticária e edema, podem ocorrer. E assim a gente encerra o entendimento de como que funcionam os principais mecanismos de controle da diabetes, que são a insulinoterapia na diabetes tipo 1, e aí a gente tem a insulina de ação curta, longa e pré-misturadas, e na diabetes tipo 2 é o tratamento com antidiabéticos orais, que podem ser divididos em algumas classes, e aí como que cada uma delas funciona. Essas são as referências que eu usei para fazer esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Até mais.